Eu já vos disse que nós, no Brasileirão, desde o início, falamos no jogo a jogo. Somar 3 pontos a cada jogo e amelhar pontos para o nosso milheiro. E é isso que nós vamos continuar a fazer. Não vou alterar nada daquilo que foi o nosso plano em relação àquilo que era a Copa, que jogámos para ganhar, queríamos ganhar a Copa e fomos eliminados. Não interessa como, nem ninguém vai querer saber no futuro como é que fomos eliminados. Queríamos ganhar a Libertadores, esse era o nosso foco. Queríamos ganhar, também não conseguimos, ficamos fora. E agora temos que lutar jogo a jogo por esta competição. E é isso que nós vamos fazer, jogo a jogo. Sabemos que é muito difícil, como eu te disse. No Brasil não há jogos fáceis. Vocês têm o Vítor Pereira, que teve uma declaração em relação a isso, que eu pensei que era quando estava em Portugal, quando Jorge Jesus estava aqui, pensei, pronto, isto não há nada como vir e sentir como é que isto é. Não há nada como vir e sentir a pressão que é, ter que ganhar sempre, da média dos treinadores aqui ser 3 meses, está sempre a trocar, vir para aqui e perceber como é duro e difícil triunfar neste campeonato. E portanto, jogo a jogo. Na ESPN é um oferecimento de Claro. O Santos está aí o retrospecto desse confronto desde 2020. O aproveitamento do Palmeiras é de quase 90%, 86,7%. São 8 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. E aí passou 6 desses jogos sem sofrer, desses 8 jogos, sem sofrer nenhum gol. Eu acho que nos 3 últimos jogos entre Palmeiras e Santos, o Santos não fez nenhum gol no Palmeiras. Se eu não estou enganado, 3 ou 4 jogos. É isso, de 8 não sofreu gol em 6. Então, mas eu acho que os últimos 4 jogos, porque teve a final da Libertadores, aí acho que teve um Paulista, tem brasileiro, turno e retorno. Foi 2021, de 10 de julho de 21, 3-2 Palmeiras. Dali pra frente, 2-0 Palmeiras, 1-0 Palmeiras, 1-0 Palmeiras. São 3 jogos. São 3 jogos. 3 jogos. E ontem acabou que teve a questão, daqui a pouco a gente fala, né, de 1 a menos ali, o Santos acaba não aproveitando no segundo tempo. Mas para a gente começar falando do outro lado, do Palmeiras, é claro que a declaração é protocolar. Ele precisa dizer que é jogo a jogo, enquanto não for campeão matematicamente. A verdade está muito confortável a situação, porque enquanto vice-líderes se revezam, é só mais um passo para o Palmeiras colocar a mão no título, Facincani. Dani, boa tarde para você, Sormani Zé, fã de esporte. Na verdade, o Palmeiras tem, em tese, mais 9 jogos, né? Porque faltam 11 rodadas, mas com as 2 de vantagem que ele tem, ele pode matar o campeonato na 36ª. Num jogo contra o Cuiabá, jogando fora de casa. Isso se os perseguidores ganharem tudo, né? Sim. Se continuar se mantendo do jeito que está, terminar na 36ª rodada. Então, essa brincadeira de 11 finais, na verdade, para o Palmeiras são 9 jogos restantes. Desses 9 jogos, ele precisa ter um aproveitamento de 65% para ser campeão. Ou seja, o aproveitamento que ele já tem na própria competição. Tem 70, né? Então, assim, o Palmeiras conseguindo esse aproveitamento, ele bate campeão brasileiro. Claro que o título tem o seu encaminhamento. Agora, mediante ao que foi o jogo e algumas circunstâncias, a gente tem que colocar também que a matemática ela pode acabar se dissolvendo nas mãos do Palmeiras pelo psicológico. Porque não é todo jogo que você vai ter um expulso, não é todo jogo que o técnico é expulso, não é toda circunstância desse momento em que o Palmeiras tem vivido em que você vai tirar essa adversidade ao seu favor. Ontem deu certo contra o Santos, mas não deu certo contra o Atlético Paranaense. Porque o Palmeiras, tudo bem, fez um 2-0 no jogo e foi eliminado porque ele sentiu a ausência de um jogador. O panorama de uma partida com 11 contra 11, ela obviamente é muito mais suscetível a você ter o seu equilíbrio do que jogar com um a menos, que você tem que desmanchar a sua forma de jogar. Claro. E partir para um, entre aspas, improviso. Então não é toda hora. O Palmeiras nos últimos 9 jogos teve 4 expulsões, é muita coisa. Então é um time que tem que se explicar o porquê, em alguns momentos, desse tipo de distúrbio dentro de campo. Só o Danilo expulso 2 vezes. A fase dele com a camisa do Palmeiras é péssima nesse momento. Então, o Palmeiras tem conquistado o resultado. Ele tem se mantido na ponta também pela competência, pela solidez que tem a equipe, mediante aos adversários não aproveitarem os seus resultados. Mas, repito, se existe uma possibilidade desse campeonato escapar das mãos do Palmeiras,
ele pode pelo escapar próprio por Palmeiras. causa de atitudes como essas recentes que o Palmeiras tem tido em campo. Daqui a pouco a gente vai falar aqui especificamente do Danilo, tem uma declaração polêmica também do Abel sobre ele ter ido para a seleção brasileira, mas, Zé, óbvio, tá na mão do Palmeiras. O Facincani tem um ponto que é do psicológico. Em termos de pontos de campeonato, uma coisa é consequência da outra, mas você acredita que chegue nesse lugar do Palmeiras deixar escapar pelo psicológico? Boa tarde, Dani, Facinca, seu Sormani, todos que estão nos assistindo. Eu acho que o psicológico passa muito por aquilo que o Palmeiras está chegando, está bem próximo de ganhar, que é o Campeonato Brasileiro. Eu não vejo, não que eu não vejo dificuldades, não é isso, não desmerecendo as outras equipes, mas eu acho que o Palmeiras está bem encaminhado para ganhar. O problema é como o Palmeiras vai chegar, como o Palmeiras chega em todas as partidas. Né? Porque já não é mais surpresa, não tem mais, por exemplo, o Veiga. Então você perde um jogador e automaticamente o jogador que poderia entrar no segundo tempo e fazer as mudanças técnicas ou táticas, que seria o Tabata, vamos dizer assim, o mais próximo, né? Foi a primeira opção. Aí você já deixa de ter essa opção para mudar, aí você fica o Tabata e o Scarpa, algumas coisas que precisam ser ajustadas, jogadores que estão mal, por exemplo, ontem o Danilo de novo foi mal, de novo ele faz a expulsão e na hora que ele pisa no jogador, ele faz assim, sabe, aquele desespero, fala, vixe, meu Deus, por que eu fiz isso? Porque não está acostumado a fazer esse tipo de situação, não está acostumado, não é um jogador que chega duro, né, que chega mais ou menos como eu chegava antes, vai, quando eu longe jogava. disso, né? Não Ele vai é assim. E para saber se o companheiro está bem ali, a sensação que dá de tempo de bola mesmo. Maldade, né, vamos dizer assim, de querer machucar o jogador, ele faz a falta para parar, mas quando ele vê a gravidade, aí ele vai, peraí, sabe, e entra no desespero. Marcos Rocha também ontem não foi muito bem, méritos também de um jogador que tem 1,50, mas foi um gigante ontem, que foi o Soteldo, que jogou demais, que mexeu com toda a equipe do Palmeiras, mas passa muito pelo lado emocional. Concordo com o Facincani nesse sentido. O Palmeiras só perde para ele mesmo. Sim. O Palmeiras só perde para ele mesmo. Eu falei aqui um bom tempo em relação à expulsão. Fui criticado porque eu falei sobre o Abel. Porque eu nunca vi o Abel falar que quando ele foi ajudado foi beneficiado pela arbitragem, ele agradeceu. Ontem, de novo, ele cometeu algumas coisas, foi seríssimo o que ele fez ontem, porque aí é desrespeito ao ser humano que está ali trabalhando, pelo menos as palavras que foram proferidas por ele. Mas só que é o seguinte, quantos jogos, Facinca, que você falou? 9 jogos. Nos últimos 9 jogos, 4 expulsões, 4 mais expulsões. Então, aquela coisa de coração... Como é que é o lema? Cabeça fria, coração quente. Cabeça quente, coração quente também. Então, ele precisa rever alguns conceitos. Ele precisa prestar mais atenção no que está acontecendo no time dele em relação à parte emocional. Ele é o comandante. Não é só na parte tática que nós sabemos que ele é capaz. Ele tem que começar a ver isso daí, porque essa situação de Campeonato Brasileiro é a primeira que ele se encontra, porque ele passou por Copas, Copa Libertadores, Copa do Brasil. A questão de você administrar ponto a ponto, jogo a jogo, é a primeira vez que ele faz isso com o Palmeiras. A expectativa é muito grande, para ele também. Para ele também. Então, às vezes, peraí, estou perdendo um pouquinho o foco, aquela coisa que nós já falamos aqui um dia sobre você ganha, então você acostuma a fazer as mesmas coisas. E nesse ganhar sempre, muitas vezes, algumas coisas você precisa dar uma ajeitadinha ali. Peraí, isso aqui não está dando. Funcionou lá atrás, mas agora tem alguma coisa que não está funcionando. Sim. Então, acho que o Abel fazendo esses ajustes emocionais, eu, sinceramente, não vejo assim, o Palmeiras perdendo o campeonato. Só se acontecer uma coisa assim absurda, uma catástrofe gigante, porque o Palmeiras só tem o Campeonato Brasileiro para jogar. O Palmeiras não tem outra competição. Não tem outra competição. O que o Palmeiras se encontra hoje é mais ou menos como o São Paulo tinha quando o Fernando Diniz era o treinador. 7 pontos na frente, Sim. Faltando 10 rodadas, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, o Palmeiras só perde para ele mesmo. Eu acho, na minha opinião, por conta de todo o trabalho que o Abel vem fazendo nos últimos 2 anos. Ô, Fábio Sormani, só eu e você, vou aproveitar que não tem ninguém escutando a gente, tá? Tinha um a mais. Quase o segundo tempo todo. Jogou 35 minutos com um a mais. O que aconteceu? Beijo para você, para os companheiros, para o Fã do Esporte também. É o jeito que você olha o jogo, né? Então, por exemplo, eu vejo o jogo com o olhar de quem estava olhando o Santos. Sim. Para mim, o Santos perdeu o jogo. Não foi o Palmeiras que ganhou. O Santos perdeu o jogo. Porque a partir do momento que o técnico viu que o Santos tinha um jogador a mais, ele se empolgou.
ingenuamente, ele começou a mexer no time. A mudança que ele faz de colocar o Sanches, destruiu o Santos. Destruiu o Santos. Porque quando você está jogando com um adversário mais forte do que você, fora de casa, você faz exatamente o que o Orlando Ribeiro fez. E foi o que eu falei sexta-feira aqui. 2 linhas de 4, marcação por zonal, Soteldo solto, atrás do Marcos Leonardo. Né? Tava perfeito, tava tudo encaixadinho, fechadinho as beiradinhas ali, o Lucas Barbosa fechando um lado, o Braga fechando o outro, o Palmeiras não se encaixar, tudo certinho. Aí a hora que ele viu que tem um jogador a mais, vou ganhar o jogo. Escuta, o Palmeiras é melhor que o Santos, com 11, com 10, com 9, até com 8 jogadores. Até com 8 jogadores. Então, ele foi muito ingênuo. Deixa do jeito que tava. Mexer pra quê? Por que ele tinha que fazer as modificações que ele fez? O Santos estava arrumadinho em campo. Tava certinho. Tava certinho, arrumadinho. E com esse jogador a menos que o Palmeiras tinha, sem a necessidade de fazer a mudança, ia naturalmente sobrar um pouco mais de espaço para os outros jogadores, principalmente para o Soteldo. Claro. Entendeu? Fica do jeito que tá, meu Deus. A hora que eu vi aquelas modificações, eu falei, meu Deus, santo o Ângelo não recompõe igual o menino recompõe. Não tem, exato. O Sanches está pesado. Exato. E você desestruturou 2 peças que estavam alinhadas. Tá encaixadinho. O menino é o Lucas Braga. Por que ele tirou? Ele tirou o Zanocelo? Pra que ele tirou o Zanocelo? É porque na cabeça dele o Sanches é uma melhor. Ele queria ganhar o jogo. Foi ingênuo. Esse empate, como eu falei sexta-feira aqui, é uma vitória pro Santos. Entendeu? Isso foi a grande jogada do Santos na partida, foi esse chute errado do Soteldo, né? Acaba 0-0. O Palmeiras não ia ficar insatisfeito, ia reclamar, lógico, depois do jogo, expulsando o Danilo, etc e tal. Mas era um pontinho a mais pro Palmeiras. E esse pontinho pro Santos seria muitíssimo bem-vindo. O Santos estaria hoje em 8º lugar no campeonato. Mas pensar em empatar, por mais que, seja o líder do campeonato, na casa dele, há que se ter um respeito, obviamente a gente sabe de tudo, o Palmeiras é capaz. Mas não é também perigoso para alguém que está precisando olhar para o rebaixamento e pensar, eu tenho que fugir daqui? Não, Dani, é o seguinte, é aquela história do projeto que você faz, né? Tem jogos que você fala assim, Santos e Palmeiras, no Allianz, qual é o projeto, a projeção que você faz? Derrota. Derrota, sim. Tava empatando, é um pontinho. Você entendeu? E é contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, fora de casa. Eu entendo, mas será que a gente não criticaria se ele não tentasse ganhar? Esse é meu ponto. Mas aí eu acho que é o ímpeto do cara que... E aí não culpa o Orlando. É o ímpeto do cara que quer mostrar o trabalho. Quer mostrar o serviço. Porque se empata, nem ia dizer. Se empata... O fulano ia dizer, né? Pô, poderia ter tentado ganhar o jogo. Por que não mexeu pra armar? Tava com a mais. Eu não faria isso, entendeu? É o ímpeto, né? O ímpeto de querer mostrar ali, acho que um pouco mais de serviço e tal. E você erra e acerta. Né? Não tem jeito, você acaba pagando o preço. Ele apostou em alguma coisa. Não deu certo. Sim. Eu não faria. Eu sairia com aquele empatezinho de ontem. Olha, fulano pode me criticar o tempo inteiro durante esses 10 dias. Eu somei 1 ponto no Allianz. Podia ter somado 3, não sei. Até pela questão... Aí demonstra um pouquinho, né, a questão da falta de conhecimento do dia a dia do seu elenco, né? O Sanches claramente está fora de ritmo. Não tem a menor condição de jogar. Claramente está fora de ritmo, deixa o Zanocelo. Exato. Até porque o Zanocelo não estava jogando mal. Sim. E outra coisa, existe uma perseguição. Eu quero sua visão, do Zé... Do Facinca e sua também. Existe uma perseguição da torcida em relação ao Matos. Você que ele foi culpado no gol? Aonde? Pô, o Merentiel mata a bola e puf, vira rapidamente, não tinha jeito. A culpa mais é do Camacho, que olha que tá perdido no lance, do que do menino que jurou em cima dele. Gente, o Zé, coloca o gol aí pra gente, por favor. Gente, ele mata a bola, olha a velocidade que ele faz, pum. Gente, não dá tempo. É muito rápido, né? É muito rápido. Que culpa teve o Matos nesse gol? Aonde? Ó o Camacho no meio. Ele sobe. É muito rápido. Isso é mérito do atacante. Eu ia entrar nesse ponto, Facinca, porque mais do que quem falha, eu acho que é mérito do Merentiel. Claro, o Merentiel teve um recurso ali de virar. Ele já tinha tentado uma bicicleta um lance antes. Exato, e quase fez o gol. Entendeu? Então ele teve o recurso de rapidamente se virar com o que pôde. Aí é mais mérito do que erro. Não tem erro. É curioso, eu não sei se eu tô me empolgando. Outra coisa, 2 pessoas não ocupam o mesmo espaço. Sim. Ou você faz o pênalti... Ou o cara vai ter a chance dele de girar. Sim. Não, ele foi muito rápido, ele foi muito esperto nessa jogada, o Merentiel. O Merentiel foi muito bem, assim. O que poderia ter sido feito, por exemplo, aí é a leitura rápida dos zagueiros. É como eu falei outro dia aqui, que conversando com o Aldair, que ele falou assim, eu penso como um centroavante.
né? O problema é que muitas vezes os caras não pensam. Mas aí é acima da média, né? Sim, mas são frações de segundos, ó, tá vendo, ó? Ao invés de talvez ele tentar bloquear com o pé, talvez com a cabeça. Assim, é fácil falar pra gente aqui, da gente, que nós estamos aqui e analiso a imagem várias vezes. Mas ali, méritos do Merentiel. Sim. Méritos. Foi muito rápido. Quando eles chegam, né, os reforços, a gente olha e fala, o Flaco parece que está encaixando mais. Tem o Navarro, que em algum momento chegou a fazer muitos gols ali numa Libertadores contra adversários de menor expressão, a gente sabe disso. Mas o Merentiel agora, ele parece que é quem está entendendo melhor Tá em alta. o que é o Palmeiras. Ou é só uma fase ainda? Eu acho que ele está com a compreensão subindo, ao contrário dos outros que, né? Eu prefiro aguardar, porque esses reforços de 2022, nenhum, tirando o Murilo, e o Jailson, que infelizmente se machucou, mas que estava num bom momento, entregaram alguma coisa em campo, né? O Palmeiras gastou muito e, por enquanto, sem nenhum tipo de resposta. O Merentiel, ele me lembra muito que era o Cristaldo, quando o argentino jogava no Palmeiras, jogador brigador, jogador que a gente vê que não é apurado tecnicamente. Eu gosto de jogador assim. Mas que ele dentro de campo não vai deixar de se doar. Sim. Né? Então talvez esse tipo de entrega, diferente dos outros, que são atletas tratados com mais qualidade técnica, mas que na hora do vamos ver do dia a dia não conseguem sentir essa responsabilidade, ele pode se destacar. Então ele pode ser uma peça importante para um segundo tempo. Tirando, claro, né, o Endrick, que tá todo mundo na expectativa para ver qual é o tamanho desse menino, a hora que ele de fato entrar no time profissional. Estava relacionado, estava no banco, sim, né, não entrou. Enfim, até depois a gente vai falar sobre isso que o Abel falou em relação a ele na coletiva. E eu queria, inclusive, até falar sobre esse assunto depois, porque há uma contradição em relação ao que estão fazendo com ele. Como assim? Porque o Abel, eu sei que já entrou no assunto, então vamos falar. O Abel é o seguinte, ele na coletiva ontem disse que, desde a Copinha, queria trabalhar com o Endrick para amadurecê-lo, naquela ideia que eu tinha falado para vocês, lembra? Acabou a Copinha, sim, menino, vem cá, vamos começar a treinar, que quando você assinar o contrato, você vai estar pronto para jogar. Segundo o Abel, o clube não quis. O clube tem um projeto para o Endrick, e este projeto está sendo seguido à risca e, portanto, não entrou em campo. Só que aí são duas questões. Por que o Abel, depois que acabou a Copinha, quando foi perguntado sobre o Endrick, ele falou que agora era o momento do menino curtir a Disney? Então, se ele queria trabalhar com o menino, e ele fala que o menino tinha que curtir a Disney, já há uma contradição. Segundo, que projeto é esse do clube que um garoto tratado tão especial com 15 anos, ele tem que esperar para treinar com o profissional para... Meu amigo, se você é bom, vamos embora, vamos lá ver. Você não acha que aquela coisa da Disney era muito de tirar o peso do momento? Não, Dani, eu acho que assim, o peso de momento ele já tinha. O que você podia fazer é assim, vou trabalhar com ele no dia a dia para ir amadurecendo, acabou. Você não está desmerecendo o garoto, você não está jogando nenhuma responsabilidade. Pessoal, acabou a Copinha? Vou dar uma olhada, assim como alguns outros meninos que eu quero ver, eu quero trabalhar no dia a dia, quero ver quem está pronto, quem não estiver pronto, infelizmente, vai buscar outro espaço. Eu acho que ele está fazendo isso, Facinca. À medida que ele relaciona o Endrick para esse jogo, é um clássico, ele vai lá, se concentra. O que eu não entendo, desculpa, o que eu não entendo é o seguinte, ele fala que o clube tem um projeto e que por causa desse projeto o menino não pode entrar agora, mas ele é relacionado só agora. Só que na época ele disse que já queria estar trabalhando com o menino e não pôde trabalhar com o menino durante esse período pós-Copinha até ele fazer os 16, ele não pôde trabalhar, só que ele queria trabalhar, só que ao mesmo tempo na época ele fala, não, agora é o momento para ele ir para Disney, não, então pera um pouquinho. Não tá tendo conversa. Cadê a sintonia nessa história? Não, a sintonia é que a diretoria não vem a público e fala o que tem que ser feito. Exatamente. O Abel tá fazendo o papel da diretoria. Porque quando ele fala que eu gostaria de trabalhar e ao mesmo tempo ele fala que o menino tem que ir para Disney, é porque ele já recebeu ordens e o planejamento já foi feito. É simples. Então... já tá muito claro. A pergunta ele respondeu, você gostaria de trabalhar? Lógico, gostaria de trabalhar com ele. E depois, ele vai para Disney. Isso aí é uma coisa que já foi, eu acho que já foi planejada lá desde o começo. Existe uma questão que você tem que tomar cuidado. Eu entendo você, Facinca, sobre 15 anos, sobre essa necessidade, muitas vezes, de colocar o menino, que o menino é bom, que o menino é acima da média. Mas com 15 anos, a possibilidade de você queimar o garoto no profissional ela é muito grande. 15 anos de idade.
Está com 16 agora. Agora fez 16 anos, agora já começa a ter um processo de amadurecimento. Não há necessidade nenhuma. Mas ele jogaria com 16 mesmo, bota né? ele, põe para jogar o Campeonato Paulista. Com 15, no ano que vem, não há necessidade de jogar agora. Mas com 15 anos a diferença é muito grande. E aí, eu vou falar assim, para a questão física, a questão mental, né, é muito diferente. É uma criança. É uma criança jogando com profissionais de 30 anos de idade, 28 anos de idade. Alguns até com 40, né? Alguns até com 40 anos de idade. A diferença é muito grande. Você tem a técnica, você tem a qualidade, e aí é inquestionável, né, por aquilo que ele apresentou, mas você tem que ter um cuidado porque você está lidando com uma criança. 15 anos de idade é uma criança para um profissional. Né? É 16, quando você tem 16, parte para 17, aí já começa a mudar um pouquinho o seu raciocínio, a questão física, né? A questão corporal, a preparação, o fato de você estar todos os dias como profissional, treinando, convivendo com os caras, é diferente. Eu recebi um conselho do seu Mário Sérgio e esse conselho eu passei para o meu irmão. Meu irmão, quando eu subi pro profissional, o Mário Sérgio falou assim para mim, como é que foi o juvenil, infantil? Eu falei, foi assim, joguei, sub-15, joguei o Campeonato Paulista. E juvenil? Juvenil eu não passei, eu já fui direto para o júnior. Ah, tá aí o júnior. O júnior eu fiquei no banco durante um ano. Ele falou assim, então esquece tudo aquilo que você vivenciou até agora, porque o mundo do profissional é diferente. Eu falei, dei o mesmo conselho para o meu irmão quando ele chegou no profissional. Olha, você passou pelo infantil, pelo juvenil, pelo júnior, esquece, porque no profissional agora é diferente. Tanto é que meu irmão chegou no profissional, jogou 4, 5 jogos, não conseguiu corresponder às expectativas e saiu. E ele tinha 20 anos de Corinthians. E saiu e não permaneceu. Eu acho que esse cuidado ele é necessário quando você tem uma criança de 15 anos. Por melhor que ele seja, por fenômeno que ele seja. Você lembra sobre a declaração do Vanderlei Luxemburgo, o filé de borboleta? Lembro. O filé de borboleta não era pelo medo de ele jogar, era a questão física. Sim. Sim. Que ele estava sendo preparado para aquele momento. Eu sei porque conversei, por conta de tudo isso e tal, eu mantenho conversas com preparadores físicos, né, com fisiologistas, e o fisiologista que estava trabalhando no Santos na época, eu conversei com ele sobre isso. Ele falou, Zé, existia uma preparação especial para o Neymar. Todos nós sabíamos que o Neymar ia ser um jogador fantástico, que ia ser acima da média, mas nós tínhamos que... Alguém tem que tomar cuidado, né? Porque muitas vezes a gente coloca o carro na frente dos bois. Eu assim, por experiência, com 15 anos, eu acho que é muito cedo para colocar no profissional. Fez 16, desses 15 aos 16, ele vivenciou coisas que nenhum garoto de 15 anos vivenciou. Com certeza. Nenhum garoto, nenhum, tenho certeza disso. Agora, dos 16 em diante, ele vai vivenciar coisas que nenhum garoto vivenciou. Nem do futebol, eu falo. Sim. Do futebol, porque a expectativa gerada em cima desse garoto é diferente de todos os outros, quase todos os outros meninos de 16 anos. Eu entendo. Se você não tomar um cuidado, você pode antecipar determinadas coisas. Eu acho que é isso. Eu entendo tudo que o Facinca fala. É que eu acho que agora, Sormani, não ia fazer diferença para o Palmeiras, porque é o que a gente falou, só perde o título para si. Tem ali um desalinho, um desencontro, não vai perder esse título. Mas para ele pode fazer. Exato. Então, eu não colocaria agora. O Santos, quando lançou o Neymar, o Santos precisava. O Santos sempre é aquele fim de feira. Ao contrário do Palmeiras de hoje. O Palmeiras não precisa disso. Então, para que você vai queimar etapas no menino, por mais genial que ele seja? E ele já queimou, né? Já queimou. Já queimou etapas. Claro, o fato de ele estar ali com o profissional treinando, ele está queimando etapas. E isso é muito perigoso. Entendeu? Eu acho que o Hendrick é fora da curva. É uma completamente fora da curva. Espera. Põe o ano que vem. Começa no Paulista. Tá? Ou até mesmo no Brasileiro, 10 minutinhos. 5, 15, entendeu? Dá pra você colocar. Dá pra... Mas é que a forma como você colocou pra gente aqui, a impressão que dá é que tem que colocar agora. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Não, o que eu falei é de ele entrando, de participando, não titular, mas participando dos jogos. Sim, pode entrar, porque é uma peça que ela pode dar um diferencial para um jogo que está amarrado, você tem um fato novo. E quando eu falei dos 15 anos, não é para jogar com 15, até porque nem poderia. Mas era de você usar esses 6 meses, copinha, até o contrato dele ser assinado, para você começar a dar essa rodagem no treino, para o menino entender, para você ver qual é a preparação ideal, para aí sim, quando tudo burocraticamente estiver assinado e ele estar liberado, inclusive até no bid da CBF, você passar a integrá-lo no time profissional nos jogos e soltando o garoto. Vai lá, vai brincar, entendeu? E se ele for realmente um fenômeno, joga. É que eu acho que tá mais devagar do que a nossa curiosidade gostaria, mas está sendo feito. Então, se der certo, beleza. Se não der,
a gente vai se frustrar, mas às vezes pode não dar certo, exatamente só lembrar do Gabriel, exato. Todo mundo pedindo, todo mundo pedindo. Veja a diferença. Foi mal, né? E quando o Gabriel entrou, o Gabriel não saiu. Ele não teve oscilação. O Gabriel entrou e foi aquele cara que todos nós esperávamos. Talvez esse cuidado que o Palmeiras teve com o Gabriel seja o mesmo cuidado que ele está tendo com o Hendrick. Eu acho que é isso. Poxa, eu já fiz um jogador assim. Esse cara já correspondeu. Olha a história que nós construímos, o trabalho que nós fizemos. Deu título e dinheiro. Opa, peraí. Não, vamos repetir, porque deu certo. Não tem o porquê a gente mudar. É uma outra qualidade. Jogador fantástico, sensacional. Eu também acredito pelos toques, pela forma como ele joga, se posiciona e tal. Sem dúvida alguma. Só que assim, eu acho que o Palmeiras teve a fórmula e ele quer repetir essa fórmula com o Hendrick, o que aconteceu com o Gabriel. Até porque são momentos diferentes, né? O próprio Palmeiras naquela época era um momento de transição do Palmeiras. Agora não, tá tudo Agora não, e é o que a Dani está falando. Peraí, vamos esperar um pouquinho. Será que precisa? Eu acho que esse cuidado às vezes é necessário. Eu acho que Facinca, marcar agora... entre nós assim, um Palmeiras e Curitiba que vai ter no Allianz ainda, não é? Tem. Cabe. 10 minutinhos? Cabe. Na última rodada, quando o Palmeiras fecha o campeonato contra quem? Contra o Inter em Porto Alegre. O que eu tô dizendo, Sormani, que dá pra ele entrar. Dá pra você colocar o menino pra jogar assim. Vambora, meia hora, segundo tempo, como é que tá? Hendrick, vamos lá. Chegou a tua hora. Se prepara, vai trabalhar, entendeu? Eu acho que isso pode fazer. Que aí você vai sem peso, né? Não tô né? defendendo ele titularidade, até porque o time titular do Palmeiras hoje joga em outro ritmo que ele tá acostumado e nem precisa. O time titular do Palmeiras é bom. A questão é que quando você olha hoje para o banco de reservas, as alternativas não te dão essa confiança. Sim. Né? O banco do Palmeiras foi mal montado. O elenco para 2022, ele não foi reposto da forma que deveria para as pretensões que o Palmeiras tinha de ambição na temporada. Né? Se ele tinha ambição de brigar por todos os títulos, e um clube dessa magnitude, desse tipo de investimento tem essa ambição, ele precisava ter mantido um padrão de contratações com um pouco mais de recurso e de peso. E aí você tem um garoto no banco que, claro, ninguém está jogando a responsabilidade, muito pelo contrário, muito menos eu. O que eu estou dizendo é que é justamente... Você quer ver jogar, eu também gostaria de se divertir. Sim, eu acho que entra um outro ponto. Lógico. Eu em nenhum momento estou dizendo ele é a solução, Não, muito pelo contrário. Estou dizendo assim... deixa se divertir. Mas eu acho que tem um outro ponto aí, que é o seguinte, entendeu? O Abel já viu acontecer irregularidade de carreira com outros jogadores. O próprio Danilo, ontem ele fala do Danilo de uma maneira que... aliás, quero ver o que vocês entenderam dessa entrevista do Abel. Eu não gostei do que eu ouvi. Acho que ele teve bons momentos em entrevistas coletivas e ontem eu acho que ele foi mal. Solta o Abel aí pra gente, por favor, pra gente falar aqui dessa relação dele com o Danilo. Falar do Danilo, acho que lhe fez muito mal ter ido à seleção. Eu lembro-me na altura de ter uma conversa internamente com o clube e expressei qual era a minha opinião em relação à ida dele, mas não sou eu que mando. E agora, é verdade, está a passar uma fase menos boa, mas também já teve em grande fase, já nos ajudou muito e isto faz parte. A gente vai ver alguns números do Danilo antes e depois de seleção brasileira, mas o que me incomoda nessa entrevista, eu não sei como é que vocês compreenderam, mas eu compreendo o seguinte, dei a minha opinião, mas não sou eu quem decide. Ou seja, por mim ele não tinha ido para a seleção brasileira. Eu imaginei que pudesse voltar um pouco distante da realidade. E aí, eu não sei se vocês compreenderam assim, mas independentemente de desempenho, eu acho essa declaração péssima. Não, eu não sei. Eu acho que ele está tentando proteger o menino, entendeu? Está tentando proteger o menino. Eu discordo dele, mas eu entendo quando ele fala, olha, por mim não teria ido. Entendeu? É uma leitura dele. Não está preparado, vamos devagar. O momento dele é provavelmente pós-Copa do Mundo, a nova safra que vem, etc. Eu acho que ele tem condições de jogar na seleção e até disputar uma Copa do Mundo. Minha opinião. Entendeu? Ele não tem essa leitura. E a gente... O que eu posso fazer? É a opinião dele. Então, eu não diria que foi uma declaração péssima, entendeu? Sabe, foi uma declaração... O que ele sente. Não era o momento dele. E, de fato, ele vai para a seleção brasileira e volta outro jogador. Sim. Parece que desaprendeu a jogar. Não lembra mais aquele jogador que encantava todo mundo. Não lembra mais. Ritmo lento, sim. Disperso. Exato, disperso. Pô, você viu o Danilo participando do jogo inteiro. Pô, era encantador ver o Danilo jogar. Dava prazer ver o Danilo jogar. Não é que são 3 ou 4 jogos.
depois da votação. Não, já passaram mais de 20, 21. E nada. As expulsões são, sabe, falta de tempo de bola, Foco. Primeiro que ele perde a bola, que era uma bola dele. Lento. Perdeu a bola e depois ele faz a falta. Não sei se é foco ou se tem a ver mais com físico do que com foco. Não, físico não. O Danilo fisicamente é um dos melhores. E a gente não vê o Danilo se envolvido em polêmica extra-campo. Eu vejo Mas o Danilo. cuida. Me parece, sabe o quê, Danilo? Um Danilo frustrado. Frustrado com o quê? Com a fase. Porque ele não aceitou ir à seleção brasileira e sequer pisar em campo. Ele não pisou em campo. Não foi utilizado 1 minuto. Mas aí, ok, eu também não acho correto. Mas aí cada um que lida com a sua frustração e continua jogando bola, né? Concordo, exatamente. O erro é do próprio Danilo. O Abel não tem como jogar pelo Danilo. Mas ele pode também tentar entender o que está acontecendo com o Danilo. E se ele não está entregando, você blindá-lo. E aí vai entrar naquilo que eu te pergunto e tenho batido na tecla em relação ao elenco. Tá, você tira o Danilo agora e bota no banco por 2, 3 jogos para dar uma refrescada. Quem joga? Já pôr o Atuesta para jogar? Não vai estar no mesmo nível. Gabriel Menino também, assim como o Danilo, é um jogador lento. Danilo hoje, não o Danilo. Lento, jogador de marcação mais baixa, mais frouxo de combate, tomadas de decisões que, por mais que ele tenha melhorado, mas ainda assim, muito aquém de um jogador que surgiu com mais qualidade. Sabe então, outra coisa também? Perde muito o déficit hoje do Palmeiras. Sabe outra coisa também, Facinho? Eu não sei até que ponto essa pilha do Abel fora de campo, isso aí não passa pro time. Passa entendeu? também. Entendeu? Ele é pilhado o tempo inteiro, é expulso quase toda hora, fica o tempo inteiro gritando, reclamando, gesticulando, xingando. Na hora que o Danilo toma o cartão vermelho, o Everton sai do gol feito alucinadamente, partindo para cima do árbitro. O Piquerez faz a mesma coisa. Gente, os caras viram como foi a entrada. Entendeu? Eu não sei se isso aí também não passa pro Danilo. Entendeu? É isso que eu fico me questionando. O Abel tem 29 cartões amarelos e 5 expulsões em 171 jogos. Ele tem mais cartão do que qualquer jogador do time desde que ele chegou. É muita coisa, gente. É bastante coisa. O jogador está em campo, tá na fogueira, tá lá vivendo a pressão do jogo. Esse cara tem que sentir muito mais do que o treinador que está fora de campo. E o treinador sente mais que o atleta. Eu acho o Abel excelente. Já falei aqui, torno a dizer. Seria o meu técnico na seleção brasileira depois do Tite. Minha opinião, tá? Mas do jeito que ele tá, já todo jogo é a mesma coisa. É desnecessário. Ontem o jogo não tinha nenhum tipo de rotação para que você entrasse numa pilha de sair xingando o juiz e tudo mais. Aquele lance lá do primeiro tempo, do VAR. É isso aí, cara, gente. Lances assim vão passar batidos ao longo do jogo. Eles vão passar, por mais que não possam passar, mas passam. E você não pode absorver essa frustração para você transformar no árbitro aquilo, uma situação em que você se coloca na berlinda de ser expulso. Sim. Porque o jogo ontem não estava nem violento entre os jogadores. O jogo estava disputado. Estava bom de assistir. Taticamente, o Palmeiras não estava trabalhando como gostaria pelo mérito do Santos. Lógico que o time fique irritado por você não estar conseguindo jogar o seu melhor, porque o seu adversário está muito bem. É normal. Agora, você transformar essa frustração do jogo não estar fluindo em algo além do necessário e você se arriscar como o Danilo, de ser expulso, o Abel ser expulso, e você agora para o próximo jogo não tem Danilo, não tem Abel, o Gomes na convocação. O Veiga machucado. Você tem uma série de atletas para pegar o Atlético Mineiro fora, que por mais que esteja num momento ruim, mas é o Atlético Mineiro e um adversário completamente suscetível a vencer o Palmeiras. Eu tô chocada aqui que vocês acharam super normal ele dizer que o Danilo... Não, para mim a opinião é balela. Para mim ele tá tirando a responsabilidade dele e jogando pro Danilo. Ele tá todos os dias lá, por que ele não percebe isso? Aqui as palavras do Danilo quando foi convocado. Conversei com o Abel. Ele falou que nos treinos e jogos estarei carregando a família Palmeiras. Concordei com ele. Ele falou que tem uma parte da seleção que é verde. Pode falar para deixar comigo, que eu vou dar o meu melhor. Como que agora a seleção é ruim? Como que eu conversei com o Danilo e falei com a diretoria e falei que é ruim? Peraí. Então é ruim você ir para a seleção brasileira?
É ruim ele pensar, falar que falou. Ele já cansou de falar que o Danilo pensa fora da caixa, que o que ele fez foi méritos. O Danilo fez uma brincadeira com ele na entrevista, ou não fez? Está aí na internet. A memória está curta. Agora é o Danilo o culpado de tudo? Peraí. Se ele chegou diferente da seleção brasileira, vem cá. Olha vamos olhar, vamos prestar atenção que o menino está diferente. O menino está frustrado porque não jogou, o que eu não acredito. O que eu não acredito. Peraí, está diferente. Vamos lá, todo dia, vamos trabalhar. Vamos trabalhar com esse menino. Auxiliar técnico, vem cá. Como eles chamam os auxiliares? Tem uma comissão. Vem cá, pega o menino lá, vamos sentar, vamos conversar. O que está acontecendo? Agora é fácil falar, né? Agora é fácil jogar nas costas do menino e falar que a seleção foi mal. Aonde que ir para a seleção brasileira é mal? Aonde que ir para a seleção brasileira é ruim? Aonde? Bate no peito e fala, eu sou o culpado porque o Danilo foi expulso 2 vezes de forma equivocada. Eu sou o culpado porque eu não prestei atenção no que está acontecendo com o garoto. Há quanto tempo nós estamos falando que ele está jogando mal? Por que ele não substitui o jogador? Ah, mas não tem peças, então trabalhe com o menino para recuperá-lo. E não agora jogar a responsabilidade em cima do Danilo. Ué, é muito fácil. Por que ele é o comandante? Ele tem que ver todos os dias o que está acontecendo. Ele tem que prestar atenção. O jogador tem um ritual. Todos os dias chegam da mesma forma. Às vezes feliz, às vezes triste. Você conhece, são 2 anos de trabalho. Se o Sormani chega aqui de um jeito, eu sei que aconteceu alguma coisa com ele. Peraí, agora foi mal ir para a seleção. Então por que você não falou no dia? Ele diz que falou internamente. Não, internamente não. Então essa fala ficasse internamente. Não coloca o menino, não joga o menino no Coliseu para os leões derrubarem o menino. Não põe a culpa no jogador. Agora é fácil vir a público. Eu falei para a diretoria que a seleção foi mal. Agora que ele foi expulso? E eu, se eu sou o diretor, eu falei, você não percebeu que ele voltou da seleção com problemas? Se eu sou o diretor, eu cobro ele. Você não percebeu que ele estava ruim? Você não percebeu que ele não está numa boa fase depois que ele chegou da seleção? Eu concordo com tudo que você está falando. Só que o Palmeiras, o Abel no Palmeiras, ele é quase um presidente. Mas é errado. Sim. Mas é errado. Agora... Eu acho que essa leitura que você fez é muito interessante, eu não tinha pensado muito nisso. Eu acho perfeito o que você falou. Mas é o que eu... Mas quem vai cobrar o Abel? Sim. Ele... A Leila Pereira? Sim, ele que teria que fazer isso. Ele que teria que recuperar o jogador. Tá lá ainda? Cícero sim, o Cícero deles é o que mais entende de bola. Eu gostaria de saber, a minha pergunta. Ninguém faz isso. Seleção brasileira, ser convocado para uma seleção brasileira faz mal? Não, claro que não. Esse é meu ponto. Se ele acha que foi precoce, ele podia até ter essa conversa internamente. Quando ele traz isso para fora, isso pega muito mal. Ele expõe o jogador. Eu entendo o que ele falou. Entendeu? Eu acho que não deveria, precoce, etc e tal. Mas aquilo que eu falei, para mim não foi. O futebol que o Danilo estava jogando, o futebol, o potencial que se... E nós cobrávamos, mas ainda que fosse para jogar. Não, a gente cobrou o Veiga também. Sim, para jogar. Tem que ir, lógico. Para jogar, o Danilo tem que jogar, pelo menos 15 ainda minutos, que fosse mas eu acho que alguém deveria ter a questão não é essa, a questão é ele falar isso publicamente. Não, ele está expondo o jogador. Eu acho que alguém deveria ter perguntado, mas por quê? Faltou essa pergunta na entrevista coletiva, eu concordo. Por quê? Né? Quem estava ali, a gente foi repórter... Olha, não deveria ter ido. Por quê? Eu tinha outra pergunta, mas eu quero fazer essa pergunta, professor. Por quê? Eu quero entender por que a senhora achou que não deveria ter ido. O que está acontecendo com o Danilo? Por que foi ruim? E por que se concretizou a sua expectativa? Alguém precisava ter perguntado isso para ele na entrevista. Porque é o que você falou, ele joga isso, joga pro menino, não é? E não tem ninguém para cobrar ele. Nada. Não tem ninguém. E os próprios diretores que estão ali no dia a dia? Ninguém cobra, Zé. Não é? Você sabe além disso. de não cobrar, né, seu Sormani? Os diretores não estão ali no dia a dia, nos treinamentos, para ver? Não, os auxiliares dele. Os auxiliares? Não, o que você falou é perfeito. A comissão técnica, tá todo mundo ali. Tá todo mundo vendo que não é mais o mesmo Danilo. Quando o Danilo fazia gol, não, é espetáculo, fora da caixa, sensacional, menino fora de série e tal. Agora que o menino foi expulso 2 vezes, não, falei que a seleção faz mal. Assim é muito fácil. Assim é muito fácil. A declaração mais prudente seria, o assunto Danilo, eu converso com o Danilo. Acabou. Mas tá mal... Não, ou até que fizesse uma avaliação de partida. Sim. Olha, nesse jogo acho que a expulsão foi justa, mas como ele falou, a expulsão foi justa, tal, merecida, tal, mas de resto, questão de desempenho, são questões internas que eu converso com o jogador, ponto. E vou trabalhar para melhorar o jogador de novo. Acabou. Né? Não precisava você
usar a muleta da seleção para explicar que, nesse momento, a leitura e a avaliação... Mas aí é aquilo que eu falo. O Abel, ele muitas vezes insiste com alguns atletas que não dão essa resposta e outros que estavam lá para trabalhar justamente para essa posição não foram trabalhados da forma mais correta. Por isso que eu falo do Fabinho, a demora para se entender que o Vanderlan já era o segundo jogador. A base do Palmeiras hoje, ela supre muito bem... O Fabinho tá lá. O Fabinho tá lá, só que o Bicalho foi emprestado para Portugal. Tá no Santa Clara. Sim. Gente, o que rodagem no Santa Clara pode te dar se você ficar no elenco do Palmeiras e ir participando todo o jogo? Você vai ter a mesma rodagem ou até melhor. Desculpa, né? Então, assim, o Palmeiras hoje tem uma base que se o mercado... Tudo bem, não quer ser atacado da forma que deveria, com contratações melhores, mas você vem com atletas na mesma safra do Danilo, que até em alguns momentos jogaram juntos, que podem entrar em campo e serem trabalhados para isso. O Fabinho é muito bom jogador, muito bom. Para quem viu o Hendrick na Copinha, viu o Fabinho, viu o Vanderlan, viu o lateral direito Garcia, viu o John, que já trabalha como profissional, o Giovani, que infelizmente se machucou. Então, assim, você tem um monte de bons jogadores, Dani, que poderiam estar aí. Que tudo bem, Danilo não está bem. Fabinho, vou começar a te soltar aos poucos. Porque a característica do Atuesta não é para fazer a função do Danilo. Não, mas se o Danilo não está jogando bem, põe o Gabriel Menino. A opção você tem no próprio elenco ali, né? Entendeu? Põe o Gabriel Menino. Sim. Sabe, eu acho assim, eu acho que foi péssima, porque ele está tirando, está querendo se isentar da responsabilidade e jogando toda a culpa para o menino. Ele tem a culpa de ter sido expulso 2 vezes. A seleção fez muito mal. Mas você não está ali, você não está todos os dias vendo isso. Sim. Você não tem a capacidade de mexer com o jogador, de prestar atenção. Já contei aqui várias e várias vezes a história do Vanderlei Luxemburgo no Santos e Criciúma e Santos lá em Criciúma. Que o Preto Casagrande ia ser o titular, o Vanderlei na última hora tira o Preto e me coloca no jogo. O Preto Casagrande fecha um pouco a cara, porque é natural, cria essa expectativa. Claro. E aí o Vanderlei na hora chega pro Galo e pro Serginho Chulapa. Vai lá, conversa com o Preto Casagrande, porque ele é importante para nós. Na hora. Aí o que aconteceu? O árbitro me tirou no primeiro tempo, né? Porque, o árbitro te tirou, perseguido, não, é verdade, né? Não, é verdade. O Ricardinho, tanto é que a gente estava lá, eu fiz uma falta, eu falei com o árbitro e o árbitro falou assim, eu vou te expulsar hoje. Aí o Ricardinho pegou e falou pro Vanderlei, o árbitro falou que ia expulsar o Zé Elias. O Vanderlei na hora me tirou e colocou o Preto Casagrande. Quem jogou bem? Preto Casagrande. São pequenos detalhes. Sim. O lado emocional que o Facincani falou são esses pequenos detalhes. São esses pequenos detalhes que fazem a diferença. Geralmente o jogador, quando vai para a seleção, ele volta até diferente, independentemente de ter jogado ou não, mas é o cara que você melhor tem que trabalhar. Agora, tem que ver aí se para você justamente não baixar esse ritmo do cara. Então, aí tem que ver se ele não chegou, se não foi vendido, se já não tem uma negociação aí já feita lá dentro. Então, tem que ter uma série de outras coisas. Talvez o fato de não ter chegado uma grande proposta da maneira que ele esperava também pode influenciar então, Dani, no atleta, mas aí cabe, Dani, porque uma coisa é o que acontece diretoria, na sala da diretoria, presidente e diretor. Outra coisa é que acontece vestiário e campo. Vestiário é coisa de jogador e treinador. É coisa sagrada. E só para não parecer que a gente está falando só do Abel e está tirando o peso da ação do Danilo, vamos colocar o lance. Tem muita polêmica nessa rodada de Campeonato Brasileiro. A gente começa só passando a chave aqui, né, nesse Palmeiras. Acho que não tem dúvida, né? Não, nenhuma. Nem precisa de discussão. Nem precisa. O que me espanta, Facinca, são os jogadores do Palmeiras partirem para cima do árbitro. Exato. O que eu tava falando agora? Olha aí, uma expulsão dessa. O que aconteceu? O Everton sai lá do gol, Gustavo Gomes. Olha lá, Poxa, e aí vai xingar o árbitro? Não, o Danilo errou. Ali no calor do jogo, qualquer jogador de qualquer equipe vai reclamar de uma expulsão, mas não tem. Você só reclama ali para tentar fazer uma... Não, qualquer jogador não, depende do lance. Esse lance aí é inquestionável. Se eu sou jogador, eu vou lá e falo, Danilo, você tá maluco? O Zé nem reclama, que você fez isso? O Zé tava do lado ali, o Zé sai andando. Quem viu de perto o que estava acontecendo não reclamou, então, né? O Zé Rafael viu de perto. O Gustavo Gomes viu. Ele partiu para cima do árbitro. O Everton saiu lá de dentro. O Everton tá vendo de frente.
É inquestionável essa expulsão. Foi a mesma expulsão dele contra o Atlético na Libertadores. Sim. E aí, só para ilustrar o que o Sormani estava falando em relação ao comportamento do Abel, o Abel é expulso também, e aí a gente tem a súmula, só para mostrar o que é dito na súmula depois da reclamação dele. Eu vou lendo aqui, daqui a pouco a gente cola enquanto a gente está vendo a imagem, falando: expulsei em decorrência do segundo cartão amarelo, após ter informado pelo assistente 1 que o referido treinador foi em direção ao mesmo, afrontando e proferindo aos gritos de maneira repetida as seguintes palavras: é tudo contra a gente, pi, na dúvida é sempre contra a gente, pi. Informo que o treinador, após expulso, retornou em direção ao assistente 1 e disse as seguintes palavras: vai se mesmo, larará. É tanta palavra que não dá nem pra ler. Vocês são uma vergonha, tudo contra a gente. Horroroso, ridículo. Assim, a postura do Abel ontem foi muito feia, foi patética perto daquilo que ele tem de se portar em campo, e ele próprio já disse que tem que melhorar. Ele é o mister, né? Ele é o condutor, pô. Ele tem que dar exemplo. Sormani, na hora assim, você tem que botar a pilha pra desviar o foco. É aquela história de... É do jogo. Entendeu? Mas é toda hora isso, gente. Não precisa. Eu conversava isso ontem à noite com o meu irmão. Meu irmão veio do jogo e falou assim: pra quê? Eu falei assim: pra quê? Essa é a pergunta popular, pra quê? Porque em nenhum momento do jogo se desenhava esse tipo de reação. Se você pega, às vezes, um árbitro mais maldoso, um árbitro que, de fato, está numa noite muito ruim, um árbitro claramente não dando situações, você vai ficar pé da vida e vai reclamar. A gente já viu N árbitros que fazem arbitragens catastróficas e você se revolta fora falando: não é possível que você está apitando isso. O Wilton ontem estava normal. Não sou um fã do trabalho do Wilton. Acho o Wilton um árbitro bem do regular para baixo. Mas ontem ele não estava comprometendo no jogo. E nada. O jogo estava ok. Tudo bem. O lance do pênalti da cotovelada deveria ter sido revisto pelo VAR. Que é, de novo, o que a gente fala em relação ao VAR. Quando tem que trabalhar, não trabalha. Só trabalha na boa. Na hora que ele precisa intervir numa situação em que, de fato, há um lance para ele tomar uma decisão de VAR, ele some. E não é só contra o Palmeiras, contra vários jogos, em vários jogos. Agora, a arbitragem do Wilton em campo era injustificável. E outra coisa, Facinca, ele expulsa o Danilo sem recorrer ao VAR na hora. Ele expulsa. Não, exato, e não tinha muita jogada que a gente fala aqui. Ele precisou do VAR para ver isso? Não, foi correto. Ontem, a arbitragem do Wilton, que eu já critiquei muito, e se for ruim não só do Wilton, de outros eu vou criticar, mas a de ontem era injustificável para ser ofendida. Aliás, você não precisa ofender um árbitro em campo que você é um técnico. Claro. Agora, se você se sente muito revoltado, um lance catastrófico, um lance de VAR que era para chamar, na cara não chama, você vai ficar pé da vida. E óbvio que em algum momento você vai explodir porque é futebol, é a passionalidade. Mas a arbitragem ontem, em nenhum momento se justificava essa atitude do Abel. Ele foi muito mal, muito mal. Era com o André que você estava conversando? Era. Duas pessoas muito calmas falando sobre... Você quer que eu reproduza o que... Não. Se você quiser que eu reproduza o que meu irmão escreveu aqui, não tem problema. Não dá. Olha aqui, muita polêmica. Foram 10 expulsões. Só o Fla-Flu contribuiu com 5, né? Na rodada do Campeonato Brasileiro. Mas a gente tem alguns lances para passar.